que custou a comunhão de José com Jacó? Claro que nós vamos entender aqui que a comunhão de José com seu pai, Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, tipifica a união do cristão com Deus. A comunhão do cristão com o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui 10 níveis, 10 situações em que acontece naquele que possui comunhão com Deus, através da vida de José. José é o nosso referencial aqui nessa oportunidade. José é o nosso referencial. E para isso vamos ler aqui Gênesis 37, versículo de número 1 e 2, que diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias diante deles a seu pai. Nós vamos entender aqui, perceber, melhor dizendo, que o texto bíblico, ele nos passa a informação da idade de José, 17 anos, aleluia. E nos informa também a Bíblia, ela retifica, dizendo que além de ter 17, ele era ainda jovem. Quando nós olhamos para a história de José, nós vamos ver que José passa por conflitos sentimentais, porque ele for atraído pelos seus irmãos. Ele passa por conflitos psicológicos, por conflitos pessoais, e José passa por inúmeros conflitos, e ele vem se tornar o grande governador do Egito. Mas para chegar a governador do Egito, ele passa por esses níveis, e é isso que nós queremos tratar aqui nessa oportunidade, apenas no capítulo de número 37 de Gênesis. Observe, não é que José levava má notícias dos seus irmãos ao seu pai. Não é isso. É que os seus irmãos eram maus nas suas atitudes. E José era sincero, era honesto. José não conseguia mentir, não conseguia enganar, não conseguia bajular, não conseguia fazer nada errado, porque ele temia a comunhão que ele tinha com seu pai. Aleluia. Então o problema não era com José, era com aqueles seus irmãos malvados. E vamos observar aqui o primeiro dos seus irmãos, que seu pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Primeiro nível, ódio. É só perceberem que você tem comunhão com Deus, as pessoas vão odiar. As pessoas não gostam de ver ninguém de bem com Deus. Além de não terem a graça, além de não possuírem a presença de Deus, querem tirar a presença que você tem com Deus. Claro que instigados pelo próprio diabo. Ele aproveita as mentes fragilizadas e fracas daqueles que deixam ser persuadidos pelo ódio para atuar. Primeiro nível, ódio. É perceber a união, é perceber a comunhão com Deus, surge o ódio. Aconteceu com José. E já não podiam falar com ele pacificamente. Ah, meu Deus do céu. Você quer ser cristão? Pega essa cruz aqui, essa cruz de José. Você quer ser cristão de verdade? Então terminou o evangelho da aceitação. Terminou o evangelho de agradar todo mundo. Não existe isso. A porta é estreita e continua sendo estreita. Os desafios são grandes. A nossa união é com aqueles que estão passando pelos mesmos flagelos do ódio, da perseguição, da rejeição
Enfim, tem outros carregando a cruz, por que eu não vou carregar a minha? Esse é o primeiro nível. Segundo nível, versículo 5, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Não bastava ser um falador da verdade, agora ele aparece com sonho. Não se pode ter sonhos divinos, não se pode ter sonhos sagrados, que logo aparece o ódio. O segundo nível. O primeiro nível, diante da verdade. O segundo nível, quando percebem que Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. E aí vem a grande perseguição por não aceitarem os projetos de Deus na vida do cristão. Vamos subir ao terceiro nível. Está lá no versículo de número 8. José conta lá o sonho dos feixes, né? Que 11 feixes se curvavam ao feixe dele, né? Tipificando os 11 irmãos se curvando a ele. E no 8 diz a Bíblia, então lhe disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ora, odiavam José por pregar a palavra. Odiavam José por ter sonhos. E agora estavam odiando José porque José possuía a revelação de Deus. Quer arrumar encrenca, irmão? Tenha comunhão com o Pai. Quer arrumar encrenca, irmão? Conte os seus sonhos. Quer arrumar encrenca? Receba a revelação de Deus e você vai ver o que é bom para tosse. Aí você vai descobrir o que é ser igreja de verdade, o que é ser igreja invisível, o que é ser cristão legítimo, aquele que bota a cruzinha aqui, ó, no ombro, aquele que carrega a cruz. Aleluia. Terceiro nível, terceiro tipo de ódio. Observe o quarto nível. Aí ele tem outro sonho lá e conta para o pai sobre o sol, lua e 11 estrelas se curvando para ele. Então lá no 10, o quarto nível. Quando o contou a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o seu pai dizendo, que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos perante ti? O quarto nível está no versículo de número 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Opa! Os seus irmãos o invejavam. Tá aí. Quer ser cristão? Arruma inveja. Inveja é o quarto nível de ser cristão. 3 tipos de ódio e a inveja. Pronto. Ele tinha a palavra, ele tinha sonho, tinha a revelação. Se confirma no segundo sonho. 2 tipifica testemunho, verdade de Deus. 2 tipifica pressa, plano de Deus, e iria se cumprir. Quisesse os seus irmãos sim ou não. Quisesse o seu pai, melhor dizendo, entendendo o seu pai ou não. Mas tudo que José tinha era comunhão com Jacó, comunhão com Deus. É o que tipifica a vida do cristão. Ódio, 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 inveja. Vamos ao quinto nível. O pai de José manda José ir no campo lá, levar a marmita para eles lá, saber notícia deles. E ele se perde no meio do caminho. E eu acho interessante, eu acho incrivelmente interessante, é que quando Deus tem um plano na vida do homem, ninguém impede. Nem o processo de aperfeiçoamento, nem a caminhada de sacrifício, Deus não retira nem um pouquinho a cruz dos ombros do homem, mas trabalha, talha ele, prepara ele, para que ele alcance, com aquilo que Deus permite na vida dele, alcançar os sonhos de Deus. Observe, José se perde no meio do campo, na direção dos irmãos, e lá no versículo 15, um homem desconhecido, encontrou a José, que estava errante. E aquele homem, por incrível que pareça, não tem o nome desse personagem na Bíblia, aquele homem sabia onde estavam os irmãos, aponta para José a direção
Ora, e eu não sei o que passou na cabeça de José, mas eu acho que José não tinha boas lembranças desse homem. Esse homem jogou José justamente para a aprovação. Colocou José na direção do trabalhar de Deus. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não queremos o trabalhar de Deus. Nós estamos interessados na bênção e não no abençoador. Essa é a realidade. E aquele homem desconhecido manda José aos seus irmãos, onde ele vem ao 5º nível de ter comunhão com Deus. Está lá no versículo de número 18. Eles ouviram de longe, os irmãos de José viram que José vinha chegando naquele lugar de longe. E antes que chegassem onde eles estavam, conspiraram contra ele para o matar. Conspiração. Ah, irmão, você quer ser cristão de verdade? Ah, vão conspirar. Ou na sua família, ou no seu trabalho, ou na sua congregação, aonde quer que você esteja, vai se levantar, não tem choro. Isso é Bíblia. Ser cristão não é fácil. Mas aonde que a gente ouve isso dentro das igrejas? O carregar a cruz, o 5º nível, conspiração contra os legítimos cristãos. Diga-se de passagem, o próprio Jesus diz que na igreja tem joio e tem trigo. Tem joio e tem trigo. Se eu falo que numa igreja tem só trigo, eu sou mentiroso. Aleluia. Se eu falo que numa igreja só tem joio, eu também estou mentindo. Aleluia. Mas pode ter certeza, é cristão de verdade, está compromissado com a palavra, vida de oração, conspiração. Aleluia. Vamos ao 6º nível. Está lá no versículo de número 23. Não conseguiram, não queriam matar José, entraram lá numa discussão, né? No versículo 23 diz assim: chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando. O 6º nível é procurar tirar tudo que ele tem, deixar nu, descobrir o que ele esconde, tentar fazer com que ele caia num erro. Aleluia. Este é o 6º nível. Louvado seja o nome do Senhor, quando se é de verdade. 7º nível, e tomando-o, lançaram-no na cova ou na cisterna. É claro que na cisterna, essa aqui em que José foi jogado, a abertura era no solo. Sendo José jogado lá dentro, ele não tinha para aonde olhar, a não ser para o alto. E aqui me lembra o Salmo 121, levo meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando não temos para aonde olhar, de onde vem o nosso socorro, o Senhor, através desse versículo, nos orienta a olhar para cima. Aleluia. E este é o 7º nível, sem saída. Existem situações na vida do verdadeiro cristão que ele se encontra sem saída. Para onde vai? Se ele não encontra respaldo, se ele não encontra referência nenhuma, para onde ele vai? Se quem devia estar do lado o abandonou, cadê o auxílio? Cadê a ajuda? Cadê as visitas? Aonde estão aqueles que devem carregar a cruz um dos outros? Este é o 7º nível, sem saída. E o 8º nível está lá no versículo 27. 27. Vinde, vendemo-lo a esses ismaelitas, não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. O 8º nível é doloroso. Ibacantaraba. O 8º nível é vender o verdadeiro cristão. Eu vou melhorar essa frase aqui. O oitavo nível da comunhão com Deus é ser descartado.
Entendeu? Não presta para nada, não serve para nada. Se extinguiram as oportunidades. Sua pregação é muito incisiva, é muito forte, tem muita verdade. Existe o Espírito Santo na vida dele. Ele tem que ser morto, ele tem que ser jogado na cisterna e tem que ser descartado. Essa é a realidade do verdadeiro cristão. Aleluia. Daquele que vive oração e Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. O 8º nível é descartar. Tem que ser descartado. Como Jesus se tornou uma ameaça, tem que ser descartado. Como João Batista, tem que ser descartado. Como foi? Como Elias, como Jeremias, como a própria igreja que acabou sendo perseguida em Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O 9º nível está lá no versículo de número 35, que diz a palavra do Senhor: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado. Está falando de Jacó ao receber a notícia que José havia sido morto, o que não foi, ele foi vendido, ele foi descartado, era uma ameaça para o grupo, então ele tinha que ser descartado. Foi odiado, invejado, caluniado, vendido, descartado. E agora aqui o 9º nível, na verdade, com choro, hei de descer a meu filho até a sepultura, assim chorou seu pai. O choro para quem ama. Quando se perde o verdadeiro cristão, quando se percebe, aleluia, a falta do verdadeiro cristão, choro. Por quê, irmão? Porque junto com ele vai o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Junto com ele se retira o Espírito Santo de Deus. O que sobrou para aquela família de Jacó, para aqueles malfeitores, para aquele grupo que faltou, o que sobrou para eles? Choro, comoção. Se livre do verdadeiro cristão e haverá choro. Se livre da verdadeira igreja e haverá choro e ranger de dentes sobre a terra. Quando isso acontecer, quando o anticristo perseguir primeiro a igreja, a verdadeira igreja, aleluia, Deus a arrebatará a igreja e haverá choro e ranger de dentes, porque junto com a igreja, a tipo de José, será retirado também a ação, a influência do Espírito Santo de Deus. Quando Israel estiver cercado no final de grande tribulação e o socorro de Jesus vier, 9º nível, choro, desespero, comoção para quem distratou o verdadeiro cristão. Aleluia! 10º nível, versículo de número 36. Os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. O 10º nível é o silêncio, é o vácuo que fica, e a distância é a saudade, são as lembranças do que se perdeu. Lembra daquela história que diz assim, que no popular diz assim, só dá valor quando perde? É isso aí. Só deram valor para José depois que perderam. Aleluia. E lá no capítulo de número 41 de Gênesis, começa o trabalhar de Deus na vida de José para a sua projeção. Ele foi tirado do seu ambiente, foi para a terra de Potifar, e lá acontecem coisas extraordinárias, ele interpreta sonhos e enfim. E lá no capítulo 42, depois de um silêncio de 22 anos, e passo a entender aqui que foram 22 anos de prejuízo para Jacó e seus irmãos, porque José não estava lá. Jogaram fora José, desprezaram José.
quanto prejuízo Israel sofre até hoje porque rejeitou Jesus. Quantos passam por prejuízos porque não aceitam a Jesus? Quantos estão indo para o inferno porque um dia Jesus se apresentou e rejeitaram Jesus? Quantos, me diga você, o prejuízo daqueles que não aceitam o verdadeiro evangelho na vida do verdadeiro cristão? Senhores, é prejuízo. E o pior disso tudo é que eles não enxergam um palmo na frente do nariz. Louvado seja o nome do Senhor. José sai com 17 anos e com 36, mais ou menos 36, se torna governador do Egito. É brincadeira isso? Se cumpre o primeiro sonho dos ramos se curvando a ele, seus irmãos, uma primeira ida. Se cumpre o segundo sonho da lua, o sol, as estrelas se curvando a ele, num segundo momento, numa segunda ida, onde Jacó vem junto, aleluia, e se cumpre o projeto de Deus para José. Não adiantou odiarem, 3 níveis de ódio, aleluia, porque Deus era com José. Não adiantou invejarem, porque Deus era com José. Não adiantou conspirarem, porque Deus era com José. Não adiantou tirar tudo dele, porque Deus era com José. Não adiantou descartá-lo, porque Deus era com José. Não adiantou jogar ele, deixar ele sem saída, porque Deus era com José. Não adiantou, aleluia, chorar por José, porque Deus era com José. Não adiantou silêncio, porque Deus era com José. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você conhece um verdadeiro cristão, gruda com ele, vai orar junto com ele, vai estudar a Bíblia com ele. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida também. E talvez você se torne, como esse, um cristão também. Receba a palavra de Deus em o nome de Jesus.